a oração. Então, é o livrinho Na Trilha da Luz, tá? Psicografia do Chico Xavier, Emmanuel. E o prefácio dele diz o seguinte: sempre que nos extraviamos dos caminhos do bem, indiscutivelmente, a bússola nos auxiliará a solucionar os problemas de rumo, mas somente a luz nos doará os pormenores da estrada que nos cabe percorrer. A alma humana, de modo geral, até agora é um complexo de luz e sombra. E por mais nos desinteressemos de semelhante realidade, a evolução e o aprimoramento nos exigem a ampliação da luz em nosso mundo íntimo, a fim de que o discernimento e a compreensão sigam conosco, caminho adiante, clareando-nos os domínios do instinto e da razão, induzindo-nos às decisões certas, capazes de garantir-nos a paz de consciência, que significará a queda em tentação, senão a ausência de iluminação na vida interior, suscetível de atirar-nos à perturbação, ao desequilíbrio. Isso é uma pergunta, tá? É que começa aqui no finalzinho. Que significará a queda em tentação, senão a ausência de iluminação na vida interior, suscetível de atirar-nos à perturbação, ao desequilíbrio, aos hábitos infelizes, à discórdia e até mesmo ao ódio moral? Quando o nosso íntimo se acha às escuras, eis-nos expostos aos perigos da impaciência e da irritação, dos choques e dos acidentes imprevisíveis. Este livro tem a pretensão de ser uma simples série de degraus, desafiando-nos à elevação. Não foi escrito para endereços individuais, mas para nós todos, os espíritos encarnados e desencarnados, que nos reconhecemos ainda imperfeitos para a vida superior. Cada capítulo é um degrau superior e não é necessário que outrem nos aponte as minudescências em que venhamos a falhar, porque a luz que adquirimos é suficiente para que o autoexame nos faça ver a realidade por nós mesmos. Assim, pois, aclaremos a própria alma e que Jesus nos inspire e nos abençoe. Emmanuel. Eu tinha esse livrinho aqui que foi distribuído em algum Natal nosso. Talvez o último. Eu acho que foi o último que a gente fez lá na Tereza, naquele nosso encontro. Ele, junto com outros, foram distribuídos. Não sei se algum de vocês ficou com esse. Eu nunca tinha aberto, eu fiquei, né? Adquiri alguns para mim, para que eu desse até de presente no final do ano, no Natal, e alguns sobraram. Eu não tinha aberto, hoje que eu abri, agora, ainda há pouquinho antes de. Aí eu abri assim, ao acaso saiu a terceira mensagem. Aí eu falei, não, vou começar do princípio, que assim a gente pode seguir, né? Eu não sei se vocês têm, não sei se tem em online, depois a gente vê, mas eles se encaixa perfeitamente ao texto de hoje, né? Do nosso estudo de hoje. Sim. Bastante, né? Então, boa tarde a quem chegou. Boa tarde. Vamos começar o Boa nosso tarde. estudo e vamos fazer a nossa prece, então. Graças a Deus, graças a Jesus. Amado Mestre, aqui nos encontramos
mais uma vez, a fim de rogar o teu auxílio, o auxílio dos benfeitores espirituais, que nos amparam, nos esclarecem, nos iluminam, nos inspiram, nos orientam, a fim de que o estudo de hoje tenha êxito, clareando a nossa intimidade, o nosso espírito, para que nos sirva de lição e orientação para seguirmos avante na nossa estrada, buscando a nossa renovação, o nosso ânimo firme e a compreensão e o entendimento de tudo quanto necessitamos para que possamos subir os degraus desta escada redentora, que podemos dizer é a nossa reencarnação, educando a nossa alma e também a todos aqueles que estão ao nosso redor, através da nossa conduta, através do esforço que realizamos para domar as nossas más inclinações. Envolve a todos deste grupo, a todos os que, por uma razão, não possam estar aqui hoje conosco, que eles recebam das tuas bênçãos, das bênçãos desses amigos espirituais, cooperadores nesse trabalho de esclarecimento, para que tenham a paz, a luz e a saúde, assim como todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Bem, hoje o nosso estudo é do capítulo 5, que se intitula Ouvindo Instruções. E nós vamos contar com a colaboração de vocês, né, para que a gente vá trabalhando o texto nos parágrafos para que a gente possa entender o melhor possível do que nos é trazido através de André Luiz. Tá. O capítulo anterior, né, a gente viu Vicente falando com André sobre a última encarnação dele, né, trazendo todo aquele drama, né, que ele passou, né, contando do que havia acontecido com ele, a relação da mulher com seu irmão, né, chegando ao ponto do assassínio dele, né, de todo o sofrimento, e onde também André Luiz pergunta para ele, né, sobre a questão da justiça, né? E ele diz que tudo vem a seu tempo, né? E que todos iríamos arcar com as nossas responsabilidades, né? Temos o livre-arbítrio e tudo está de acordo. E aí, quando ele fala sobre a questão da justiça, né, dessa questão, ele conclui, Vicente, né, muito tranquilo, nos demonstrando para todos nós que ele tinha consciência, tinha entendimento e, vamos dizer assim, já tinha conseguido praticamente superar, né, todas essas questões do passado. E aí ele fala, André Luiz, atendamos às nossas necessidades, né? Porque já está na hora da instrução, né? Que é justamente essa que nós vamos ver na aula de hoje,
auxiliando nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Quer dizer, vamos vibrar a favor deles para que eles, quem sabe, despertem a caminho, né, e encontrem tudo que eles precisam encontrar, de amparo, de proteção, porque mesmo que a gente esteja no erro, a divindade nunca nos deixa órfãos, né? Não se impressione, a árvore para produzir não reclama as folhas mortas, né? Isso foi um grande ensinamento. Para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, ele prossegue assim. Então, chegamos ao capítulo 5, né? Que a gente vê aqui, Aniceto convida, né, um lidador de nosso lar, do esclarecimento, do Ministério do Esclarecimento, né, que é Telésforo, para dar uma palestra aos ouvintes, aos desencarnados e encarnados que se encontravam lá, para receber novas instruções, para entender o processo pelo qual passaram e outros pelo que ainda estavam passando, aqueles que se encontravam encarnados, obtendo assim informações e orientação. Então, no grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor, descreve André Luiz. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo, homens e mulheres, aparentando idades diversas. Aí já é uma característica que ele coloca, né? Não era apenas uma faixa etária, mas eram idades diversas. Permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente, de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Eu achei interessante o nome, né? Porque os nomes são todos fictícios, né? Os nomes do livro. E Telésforo, né, é um nome diferente, né? E aí eu verifiquei que existiu um papa, né? O nome é de origem grega, e existiu um papa, São Telésforo, né? Que se É italiano. é Meu que avô se chamava Telésforo. é É. que é um nome Ele, é um porque nome de origem grega, né? ele foi imigrante aqui no Brasil, logo após a libertação dos escravos. Aí eu trouxe só para colocar, porque tem uns nomes assim, né? Tem uns nomes assim diferentes, né? Mas todos os nomes são fictícios. Tem o mesmo nome do Papa, mas não quer dizer que foi o Papa. Ninguém sabe quem foi, na verdade, né? O, o, essa, o Telésforo, né? Que dá lá as Uhum. mensagens, né? E simboliza a recuperação da doença, como seu nome significa o realizador, o portador de conclusão em grego. Só uma curiosidade. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez, e daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal, que o levara até ali, né? E aí ele inicia. Eu vou pedir o Alberto para ir admitindo para mim, tá?
Eu já admiti vários. Agora disse com autoridade, tá, querido? Obrigada. Disse, é porque eu também estou admitindo, por isso que eu esqueço e aí fico parando, mas te agradeço. Então, ele disse com autoridade e sem afetação. Conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Então, ele já começa dizendo, né, que ele, né, vocês vejam, Aniceto já era um espírito bastante evoluído, né? Ele chama um outro lá de nosso lar, né? Antigo lidador lá no Ministério da Comunicação, que é o Telésforo, né? Para dar essa palestra, para conversar, para trazer essa luz, essa orientação, né? Então ele diz, André Luiz, né? Disse com autoridade e sem afetação. Quer dizer, disse com autoridade, autoridade de quem conhece o assunto, né? De quem sabe o conteúdo, sabe a profundidade do assunto, sabe a responsabilidade que é falar sobre um tema tão delicado e sem afetação, sem chamar atenção para si mesmo, sem que a pessoa que está falando seja mais importante do que o assunto que ela fala. Isso é uma coisa que nós devemos observar, né? Porque deve ser a conduta de todos aqueles que buscam esclarecer, né? Que a gente está falando em nome da doutrina, de algo maior, muito maior, né? Está falando em nome também dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que ter essa percepção. E aí ele fala, né? Conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Então, a gente já viu uma característica lá no primeiro parágrafo, naquele primeiro trecho, e que agora até fugiu da minha cabeça. Peraí. Assembleia da idade, falando da idade, que tinham idades diversas, certo? Idades diversas, quer dizer, tinha jovem, tinha gente de meia idade, tinha gente de mais idade, né? Tinha pessoas, né, irmãos que se comprometeram antes de retornar à Terra em realizar tarefas dentro dessa área e que fracassaram. E tem também outros colaboradores que não fracassaram e estão ansiosos, desejosos de aprender mais, como ele fala aqui, nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. E aí ele fala: referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação. Aqui ele esclarece qual é para quem ele está falando. Alguém, né? Bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Quer dizer, aqueles desencarnados que estavam ali se preparando para vir. Alguém quer falar alguma coisa? Johnny?
Estava colocando os pingos nos is. Estava colocando os pingos nos is, é. Isso aí, né? Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Quanto a esse último parágrafo, que eu que fiz parágrafo, porque na verdade. O que vocês poderiam falar, né? Nossa repartição, quer dizer, nossa escola, né? Nós que estamos aqui, ele falando lá, né? A gente vem promovendo um grande movimento de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados que estão nessa tarefa. Mas esses irmãos, eles se revelam incapazes de qualquer ação, além da superfície terrestre. Por que será que acontece isso? Porque somos ainda bem imperfeitos, né? Sim, Estamos nos somos. lapidando. Mas Ele quer dizer que além da superfície terrestre, no caso, na espiritualidade, as pessoas não alcançam, ficam só lá na parte material, é isso? Eu acho que é da Não entendi muito materialidade. bem. Eu acho que eles desencarnavam, né, mas sem conhecimento da vida após a morte. Então, isso deveria trazer um desespero muito grande, né, inicialmente, para entender tudo aquilo, como é o caso do André Luiz, né, que a gente vê isso notoriamente, né, 8 anos dentro de uma sepultura. Não, Isso mesmo. mas aí, Eu era ateu ainda por cima. mas aí, Então, olha só, mas aí deixa eu falar um porém. Essas pessoas com quem ele estava falando, para quem ele estava falando, foram pessoas que reencarnaram e são espíritos desencarnados que estão aprendendo, que estão na escola. Então, essas pessoas que reencarnaram, assim como esses que estão desencarnados na escola, passaram por um aprendizado. Mas não Elas agiram. foram preparadas para elas foram preparadas para realizar o trabalho que elas realizam. Podemos nos colocar como isso. Não estou dizendo sim. todos nós aqui, mas alguns de nós podemos nos colocar. Ninguém chegou aqui despreparado. Ninguém chegou despreparado, né? Sim, Mas eu alguma acho coisa. mas eu acho que a partir do momento que você reencarna, né, e você esquece aquilo que você viu, né, após a morte e foi orientado, né, porque você vem, acho que caminhar para uma evolução em teste, aí eu acho que de Sim, repente as num pessoas ponto se sim, mas desviam do trabalho ou se sentem ainda, como é que se diz, no caso despreparados, né? deles é diferente de um espírito que não vem com essa tarefa. O espírito que vem com essa Entendi, já tarefa, vem com essa ele foi tarefa. preparado. Não quer dizer Aham. que ele vai ter que acertar em tudo, porque como vocês falaram, né, e nós sabemos, nós somos espíritos imperfeitos. Nós, né, na intimidade, na nossa essência, a gente sabe. Mas a falta de contato com o nosso interior predispõe a gente ficar muito mais voltado para o mundo físico, para a materialidade, do que para a espiritualidade. Então, você vem, mas a gente se revela, a gente vem, embora preparado, ter passado por uma escola de preparatória durante longo tempo, por nossa própria iniciativa, de que pedimos para isso, né? E aí a gente vem e se revela incapaz de qualquer ação além da superfície terrestre. Quer dizer, a gente não enxerga nada que não seja materialidade. A gente não consegue, né, É passar assim, por cima disso.
Era assim como o Só um André. segundo que eu vou encostar minha porta ali. Só um instantinho que eu deixei aberta. Só um segundinho. Pode falar. Era o caso do André Tereza. Luiz. Era o caso do André Luiz, ele chegou ao nosso lar iludido com a materialidade, assim. Era o caso dele. Não, aí não. O André Luiz não veio na última encarnação com essa tarefa. Aqui ele está falando para um grupo de espíritos encarnados Espírito. e Ah, desencarnados que desencarnou. se que desencarnaram e outros encarnados, porque quando a gente está encarnado, a gente pode assistir palestras, pode, dependendo da nossa condição, né? Estudos, participar de trabalhos, participar de estudos no mundo espiritual, que é logo aqui do lado, né? Tá aqui um ligado no outro, tá um, né? Um tá interligado no outro. Ele não tinha isso, ele veio com uma outra proposta que foi de ser médico, de ser um cientista, de ajudar a humanidade nesse sentido. Ele não tinha preparo nenhum do trabalho espiritual, que Aham. ele não buscou isso. Então, ele está falando para uma plateia que buscou isso antes de encarnar. E para aqueles outros desencarnados que estavam se colocando como colaboradores nesse trabalho. Porque você desencarna, né? Aí você vai para uma colônia espiritual, isso acontece em todos os lugares, em todas as colônias que existem, espirituais que existem, né? E se depois de um período que você já tem condições, já está bem, já está apto, você vai buscar trabalho, né? Porque você não vai ficar ocioso no mundo espiritual, você tem que evoluir, você tem que aprender. Então a gente vai estudar, a gente vai se preparar. Para quê? Para a vida que virá. Assim como a gente está aqui hoje se preparando para a morte, para o desencarne, né? E está se preparando como? Aí é que vem, vamos pensar, como é que nós estamos nos preparando, né? Então, é o que ele está falando aqui. Nossa repartição, quer dizer, essa escola de nosso lar, né, vem promovendo um grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados. Que irmãos são esses? São irmãos que pediram para colaborar nesse ministério do esclarecimento. Entendi. Que vem com mediunidade e doutrinação ou esclarecimento, hoje a gente não usa mais esse nome de doutrinação, sim, de esclarecimento, né? Vem com essa missão. E também de palestrante, e também de expositor, né? E essa questão toda. Então, ele vem falando. Então, essas pessoas, ele está colocando aqui, não são todos, mas uma grande parte se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Por quê? Entra aqui, esqueceu tudo, esquece, a gente tem o esquecimento do passado, das coisas ruins que nós fizemos, né? Porque nós temos que resgatar e para que aquilo não doa tanto em nós. Então, Deus, com sua infinita misericórdia, nos oferta, né? Isso, para que a gente tenha o mérito também, né? E para que também tenhamos o mérito. Mas nem tudo é esquecido. Nem tudo fica esquecido. Você pode não lembrar corretamente, com detalhes das coisas, mas alguma coisa no teu interior diz, ó, não vai por aí. Ó, isso aqui, esse lugar aqui, esse ambiente não é para você, entendeu? Olha, esse é um ótimo lugar. É isso que você deve fazer, assim que você deve pensar. Então a gente chega aqui, a gente está lá no mundo espiritual, pede para trabalhar, né? Se prepara, se desenvolve para isso, aí vem, reencarna e só pensa no material. Não tem tempo para orar, não tem tempo para servir a ninguém, não tem tempo de fazer absolutamente nada a não ser aquilo que lhe interessa. E mesmo quando você vai, muitas vezes você vai para
um local servir, né, uma casa espírita ou outra qualquer religiosa, vamos dizer assim, você não está completo ali, entendeu? Não está completo. Porque muitas vezes você é convidado, aí você não quer, porque naquele horário você não pode, e aí tem aquilo outro, enfim, você coloca uma série de empecilhos e aquilo vai ficando, vamos dizer assim, mais distanciado de você. Então você se comprometeu e não está cumprindo, né? Está falindo. Embora você tenha se preparado bastante e tenha tido auxílio, você não deixou desabrochar na tua mente, no teu espírito, a ideia da imortalidade. Entende? A ideia da imortalidade. Então, você é espírita, você é católico, você é protestante, você é umbandista, você é budista, enfim, é qualquer coisa, qualquer religião, mas você não tem espiritualidade. Você Entendi. decorou todas as questões do Livro dos Espíritos, mas você não tem espiritualidade, entendeu? Assim como o católico, assim em qualquer lugar, em qualquer religião. Então, é isso, mais ou menos. Alguém gostaria de falar, de complementar, de dizer alguma coisa sobre isso, para a gente seguir? Valéria, também não pode se dizer que não fizeram a transformação moral, a reforma íntima, que é o que mais o espírita, pelo menos, deve fazer? Sim, sim. Por isso não tem espiritualidade, né? Exato, Porque exato. aquele que vai, não é que se conhece perfeitamente, plenamente, porque nós ainda somos é, muito pequenos. Nós estamos dando os passos, né? Mas fazemos um trabalho de observar a nós mesmos, de tentar mudar a nós mesmos. Quando nós não fazemos isso, fica mais difícil ainda, não é? É, Fica mais difícil. vide irmão Jacó, no livro Voltei. É, isso aí. Aí ele Valéria, continua. Oi. Valéria, você fala da gente praticar com amor, com dedicação, é isso? E isso Com comprometimento? com comprometimento. Não é comprometimento, olha só, tem dois tipos de. Eu vou pegar, eu sei, não estou dizendo que você perguntou isso, mas eu vou pegar a tua colocação e vou colocar aqui para a gente pensar. Você tem que estar comprometido com o quê? Com a Com a minha, causa ou com a isso, com a minha, casa? não, assim, tipo com a minha consciência, que eu estou fazendo o melhor, que eu estou ali para ajudar, tipo isso. Exatamente. Então, É assim que eu entendo, tá, né? isso, estar comprometido com a causa. Com A a minha causa consciência, né? do bem, né? Isso, A causa do bem e não a casa, né? Porque é, dependendo da casa, pode ser qualquer religião, né? O problema não é a religião, o problema é é o isso mesmo. religioso, É é e o como, religioso que e ele quer como. adaptar, Nossa né, Senhora, aquela vixe. religião às É, ideias dele, aos é, interesses dele, não é? Então é fica isso aí. assim. Aqui é mais à direita, ali é mais à esquerda, aqui é É, mais ou menos assim, para trás, para baixo, para cima. Enfim, não é? É só para a gente. Aproveitei que você falou para a gente, porque às vezes a gente fica meio perdido e a gente vê é. que as pessoas estão meio perdidas, preocupadas com a casa com a religião, vamos dizer melhor assim, né? E com os religiosos de plantão, né? Os de plantão, Isso. que Mas, são às- mas, transitórios. mas E às vezes, isso também né? Não ver além da matéria. mas às vezes também, Valéria, quando a gente se compromete com a causa, aí quando você vai ver a casa, dá um desânimo, vou te É, falar, hein? dá um desânimo. É verdade, dá desânimo. Por quê? Por que dá desânimo? Porque ele também vai falar disso aqui. Dá um desânimo porque nós somos imperfeitos.
Então, quando a gente entra para a religião, mas não deixa a religião entrar dentro da gente. Entra mais, É. os meus defeitos ficam, a minha vaidade fica, a minha afetação fica, entendeu? Porque eu preciso aparecer, eu É preciso, porque às vezes complicado isso. você não, às vezes é alguém que não se deu bem na vida lá fora, ou é alguém que até se deu e às vezes quer se dar bem num lugar desse. E isso nós vemos em todas as religiões. Nós não estamos falando aqui É. só de Não, eu espíritas. Não sei. estou falando, eu estou falando de todas, porque ele aqui também, ele está falando isso, mas ele está falando para todas as religiões. Nós estamos pegando mais porque André Luiz traz uma obra espírita, mas isso É. acontece e é uma Em todo palestra lugar. É. em todos os lugares, porque nem todos aqueles que estão lá serão espíritas. É. Uhum. Eles podem ser protestantes, eles podem ser católicos, eles podem vir para uma outra religião, mas usar a ética, usar a moral do Cristo, usar Mas, os valores corretos aonde quer que eles se é. encontrem. Mas são humanos, né? E são falhos. São humanos e são falhos. Então, É. o que que a gente tem que pensar? Eu estou nesta religião, confio, acredito, tenho convicção de que isso que essa religião, no caso nós vamos falar agora da religião nossa, da nossa Aham. religião espírita, né? É uma religião que não tem dogmas nesse Sim, sentido, né? sim. De que você não Uhum. pode discutir, você não pode perguntar, você não pode questionar, não existe isso dentro do Espiritismo. Você pode e deve. Se você não sabe, se você não entende, se você não concebe assim, você pode e deve, né? Então, é uma doutrina que ela abre um leque imenso de condições de compreensão para o ser humano. Eu não consigo me ver em outra religião que não seja uma religião que tenha essa abertura, que traz essa dimensão da verdade, até onde eu posso, pequena como eu sou ainda, né, enxergar. Mas há outras pessoas que ainda precisam, né, do dogma, que ainda precisam. Eu acho que talvez cada vez mais em número menor, talvez por isso existam muitos ateus, tá? E ateu não é sinônimo de que não é uma pessoa que não tem valor. Não. Tem muito ateu muito melhor do que muito espírita, É que é verdade. muito mais É isso humano, mesmo. é É. muito mais Eita. bondoso, caridoso, É. executa as coisas sem querer receber absolutamente nada, com a condição do raciocínio, da filosofia, de todas o saber, né? Sem colocar Deus nisso. Ele tem dentro dele, ele não Eu tenho quer, uma né? amiga Ele assim. tem Eu tenho uma amiga religiosidade, ele tem espiritualidade, porque nós estamos Espiritualidade. aqui para trabalhar a nossa espiritualidade, não é para outras coisas. Trabalhar a nossa espiritualidade. E tem gente que acha outra coisa, mas É. um dia todos iremos despertar e ver, né? Mas eu já nem sei onde que eu estava, vamos continuar aqui logo do início, né? Mas era só para fazer um adendo que às vezes precisa, porque a gente fica meio, né, assim, Tá. às vezes, quando você se sentir, quando qualquer um de vocês se sentirem numa posição difícil para decidir entre a religião, vamos dizer, a causa e a casa, né? A casa de pedra que nos abriga, seja lá o evangélico, o católico, o espírita, um bandista, ou seja, sempre faça a favor da causa. Siga a E a causa. causa, siga a causa. A causa quem é? É O Jesus. líder. O que é É a Jesus. causa? Siga É o o líder. líder. É o Segue o único líder. modelo e guia. Mais de ninguém é É. modelo e guia nosso. Nós podemos ter alguém como parâmetro para melhorar, esforçado, determinado, a pessoa que busca superar as coisas com gratidão a Deus. É um exemplo para nós? É um exemplo para nós, mas o exemplo mesmo é Jesus. Então, sempre a gente busque a Jesus. Ele é a causa da nossa vida, né? Ele é o nosso propósito.
Então, a gente nunca vai errar. Quem quiser erre. Então, assim, voltando à tua pergunta, que eu não completei, a tua resposta, é dizer o seguinte: a gente às vezes desanima sim, vendo coisas que não deveriam, entre aspas, na nossa concepção, acontecer. Muitas vezes essas coisas são deixadas acontecer para que o entorno desperte e para que a gente seja testado. Não nos Mas a cabe prova está julgar difícil, hein? isso. A Não nos prova está cabe julgar difícil, hein? isso. A única coisa que nos cabe é saber, além das pessoas, dos seres humanos, né, dos espíritos que habitamos esse corpo hoje de carne, somos pessoas falhas. É. Mas a espiritualidade que comanda, que dirige a causa, né? Não. Então, nós contamos com eles, porque são eles que nos amparam, são eles que nos sustentam, são eles que, na intimidade do nosso lar, na hora da nossa prece, ou mesmo nos trabalhos que realizamos em nossas casas espíritas ou católicas, ou seja lá o que for, estão ali nos assistindo e colaborando para que nós alavanquemos a nossa vida, deixando de lado esses tropeços, deixando de lado essas pessoas que pensam que estão realizando o melhor e não estão, estão às vezes até prejudicando. Deixemos de lado com eles, que podem tudo, e continuemos, porque nós confiamos naqueles que estão no mais alto, como o Telésforo, como o Aniceto, não é? Como esses, né, os ministros de nosso lar, não é? Que são todos maravilhosos, que eles estão nos amparando, porque, como nós vamos ver aqui no texto, os que estão lá, na colônia, eles amparam nesse tempo todo da nossa encarnação, eles nos amparam, nos sustentam, nos intuem, nos inspiram, nos orientam, nos auxiliam, para que a gente não se perca no caminho. Então, vamos deixar aqueles que estão com vendas seguirem o seu caminho. Se pudermos ajudar, ajudemos. Se não pudermos conversar com eles, porque não seremos bem entendidos, oremos por eles. Nós temos a grande arma da oração. Oremos por estes e também por nós mesmos, né? Para que a gente não caia em tentação, não é? Que foi assim que É. Jesus nos ensinou, né? Que a gente não caia em tentação. E oremos por eles, para que eles despertem, para que eles sejam ajudados. Porque quanto mais vibração ruim, negativa, nós colocamos sobre alguém, sobre algumas pessoas, né? Pior nós fazemos com aquilo, com aquela situação. E nós também podemos até, vamos dizer assim, ser responsabilizados por, ao invés de orar, ajudar, auxiliar, conversar, dialogar com amor, nós vibramos negativamente, nos deixando envolver por situações que naturalmente nós nos envolvemos sim, porque participamos, né? Então, muitas vezes, alguma coisa nos incomoda, alguma coisa nos choca, alguma coisa nos perturba. Então, acontecendo isso, vamos entrar em oração, vamos entrar em prece, vamos pedir aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliem, que auxiliem aquelas pessoas. Assim como nós fazemos quando alguém está pedindo intercessão por sua saúde, o que é que nós fazemos? Nós juntamos as nossas forças e vibramos para aquela pessoa, não é verdade? Então, é É. isso que nós temos que fazer por qualquer pessoa. Muitas vezes ela está enferma, não da doença do corpo, mas da doença da alma. Então, oremos por ela, porque assim nós ajudamos a afastar aqueles que também querem a derrocada daqueles irmãos. Não podemos esquecer isso. Isso é um tema profundo e que dá muita aula, mas eu vou É ficar por verdade. aqui. Eu acho Tá, que já deu para a já, gente. já. Só quero Então, fazer vamos mais uma lá. perguntinha, posso? É, Só mais uma pode. perguntinha. Se no caso assim, se a gente se afasta, aí nós vamos ficar com esse ônus, né?
Olha, é muito difícil falar sem saber do que se trata. Claro que ninguém vai dizer nada aqui, óbvio, né? Nem estou propondo isso, mas assim, é difícil de responder essa pergunta. É muito difícil. Às vezes, se aquela situação, né? Vamos dizer, qualquer situação que seja, tanto uma Aham, situação no âmbito espiritual quanto uma situação no âmbito familiar ou, aham, enfim, no trabalho, é uma situação que está trazendo muito transtorno, muito, que está trazendo desequilíbrio à pessoa, a nós, vamos dizer assim, aham, né? A gente vai tentar primeiro se ajudar, vai tentar primeiro é, tentar resolver aquela questão. Muitas vezes nós não conseguimos porque não depende só de nós, né? Depende dos outros. Mas se aquilo me incomoda tanto, 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 que eu já tentei de tudo, a paciência, a leitura, a oração, o pedido ao alto para que me ajude naquele trabalho. Se mesmo assim, né, ficar muito difícil e for penoso o trabalho em conjunto, vamos dizer assim, talvez seja melhor sair, ir para outro grupo, ir para outro departamento, né? outro Se for departamento. familiar, você pode pedir uma viagem, né? Um vale, um Pix, né? Para poder fazer uma viagem de fim de semana para se afastar um pouquinho dos problemas e tal. Família não dá para desgarrar, né? Até dá, É, né? Mas tem coisa que não dá e tem é. coisa que dá. Então, é muita pressa, é muita oração, muito pedido de ajuda, né, para você que eu digo nós nessa Uhum, situação, entendi. e a pessoa ou as pessoas que estão em desequilíbrio também, e não havendo, sendo mais penoso para nós do que satisfatório, do que benéfico, se você, vamos dizer assim, está em casa, sai de casa para a realização de um trabalho, de uma tarefa, e você vai a essa tarefa e se aborrece muito, sem fazer nada para isso, sem que da sua boca ou do seu gesto, da sua atitude, você não cometa nenhum deslize, mas apenas o que você vê lhe incomoda, e não há mudança, nem perspectiva de mudança, você já fez vamos dizer assim, tudo que era possível. Então, talvez o melhor, para que você não fique doente, doente mesmo, né? Doente no sentido espiritual, doente até no sentido físico, porque há coisas que nos aborrecem que até trazem desconfortos físicos para nós, né? Uhum. Talvez seja melhor se desligar transitoriamente daquele trabalho e ir para um outro grupo, se assim a pessoa quiser, desejar, entendeu? Isso não tem Entendi. problema nenhum. Por quê? Porque quando nós estamos num trabalho, e aí eu vou falar do trabalho espiritual, não Tá. podemos ter discordância. Nós podemos discordar, tá? Usei mal a palavra. Nós podemos discordar. Mas essa discordância não pode ser tal que faça com que aquilo te incomode e que aquilo se sobreponha ao momento do trabalho em que você tem que ser mais um no grupo, né? Porque o trabalho é um grupo de trabalho. Então, quando há uma pessoa que não está bem, in- é, bem conectada com todos, onde há Uma um harmonização, hiato. né? Tem que ter, né? Exato, tem que ter. Essa harmonização não é só É, tem que exterior, ter. é uma Aham. harmonização interior, porque a vibração, ela vem através de nós. Quando não existe harmonia verdadeira, né? Não é aquela aparente, é a harmonia verdadeira, o trabalho não é completo. A espiritualidade vai ter um trabalho redobrado para poder anular todas as vibrações negativas de uma pessoa, de um grupo,
para fazer com que aquele trabalho aconteça da melhor forma possível para aquele que está sendo atendido. Porque aquele que está sendo atendido, ele não pode sair sem receber. Ele vai receber. Está entendendo? Ele vai receber. Entendi, Mas o entendi trabalho perfeitamente. espiritual é imenso para que aquilo aconteça. E não é para ser assim. Isso é uma falha. Isso é um fracasso Entendi. dentro Obrigada, do Valéria. trabalho, tá? Obrigada. Então, às vezes, quando não acontece, é melhor a gente se desligar para que a gente não coopere negativamente, porque há coisas que são realmente que ultrapassam os nossos limites. Então, o melhor é a gente se desligar do grupo, enfim, e procurar um outro grupo, dar um tempo, procurar um outro grupo, se recompor, né? Também precisa Uhum. se recompor e tal, mas não existe problema nenhum nisso, porque a espiritualidade sabe, porque ela sabe exatamente o que vai dentro de nós. Nós não Tá, precisamos falar para ninguém, né? Dizer por que tá. fez, por se justificar, porque a espiritualidade sabe. Claro, alguém há de saber, porque tem uma direção, né? Uhum. Uma direção material, né? Para isso. Mas isso, qualquer coisa, depois a gente conversa. Esses Tá. assuntos aparecem porque é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Aqui E mesmo ele fala, né? eu não podia perder a oportunidade, tá, gente? Obrigada. Tinha que Tá perguntar. bom. Obrigada. Nada, querida. Então vamos lá. É, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos. Não, ele começa assim: nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. O que ele fala aqui? A gente precisa desenvolver modo de ensinar o mesmo de uma maneira nova, para preparar esses irmãos que estão na colônia, no caso, a colônia, nosso lar, e que vão reencarnar, para reencarnar preparados. Ele diz aqui: é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Quando eu me coloco à frente de uma tarefa, eu estou distraidíssimo das realidades eternas. Quando eu acho que só eu posso realizar aquele trabalho, eu estou distraidíssimo das realidades eternas. Quando eu acho que o trabalho não acontece se eu não for, eu estou distraidíssimo das realidades eternas. Mas eu tenho que saber que se eu tenho um compromisso, eu tenho que ir. Se eu não posso, então eu tenho que avisar. E se eu não posso quase nunca, é melhor eu me desligar. Porque a espiritualidade conta com as nossas vibrações, com aquilo que eu posso dar. Vamos dar o exemplo. Mas antes de eu dar um exemplo, eu vou voltar aqui no início, que ele diz: precisamos disseminar ensinamentos novos para preparar os habitantes da nossa colônia, para quando eles começarem o trabalho, intercedendo pelos que estão encarnados, ou quando eles reencarnarem, eles tenham isso com eles dentro deles. É a questão da imortalidade da alma, porque muitos desencarnados estão desencarnados por aí. Ficam ali pela casa de alguém, pelo local de trabalho, pelos inferninhos da vida, né? Não sabe nem que morreu, porque não se deram conta de que são espíritos imortais. E é o que acontece conosco quando a gente encarna. A gente fica mais ligado à questão material do que à questão espiritual, de que somos espíritos imortais e que estamos aqui transitoriamente num período de educação. Nós estamos na Terra, que é um educandário. Estamos aqui para nos educar, para refazer os caminhos que largamos no passado pelo meio, para refazer os caminhos do abandono, do desamor, do desequilíbrio,
que nós realizamos e que voltaremos, Valéria, né? Pode Valéria, falar. o início desse parágrafo aí, eu achei bastante interessante que eles mesmos lá na espiritualidade, no caso o Telésforo, ele entende que é necessário mudar o método de esclarecimento àqueles que lá estão, para ver se eles conseguem meio que acompanhar. O progresso existe em todos os níveis. Eu achei muito interessante ele dizer que eles precisam procurar novos recursos de esclarecimentos a esses que estão lá assistindo, a esses que virão com a tarefa de ser medianeiro, com os que já estão sendo. Entende o que eu quero dizer? Eu achei Entendo, muito e interessante essa a palestra mudança de método, eles nos anos acompanhando 40, né? 44, anos 40, pois é. 44, o prefácio, eu acho que era a última coisa que ele fazia, era o prefácio, e é atualíssimo. E nós estamos Atualíssimo. vivendo isso hoje. Claro que essa questão da imortalidade da alma, lá em 44, nos anos 40, era bem diferente de hoje, né? Sim, mas o mundo Hoje está diferente hoje, é é, atual. a gente avançou nesse sentido. Hoje, muito mais pessoas têm consciência da imortalidade da alma, já conhecem o espiritismo, não é verdade? Já É, tem mas uma em outra contra... noção, mas não quer dizer que a gente se utilize disso, Sim, viva sim. isso, Mas né? em contrapartida, o mundo, o mundo físico, o mundo terrestre, está avançando em várias coisas. Nós estamos em plena transição. Você vê como é atual. Tem que estar sempre mudando, esclarecendo de outras formas, usando outros métodos, para esses que vão vir e para Então, esses que ainda nós estão. estamos na Porque modernidade, você usando vê, outro método, né? O método é, virtual, então, você não vê, é? o mundo está mudado. As atrocidades que se veem hoje, as moléstias mentais, os desequilíbrios sexuais, morais, Tudo mentais, são muito parece que foi maiores. escrito ontem Isso, para hoje, não, era para isso. a aula Acho de muito hoje. interessante que Aula eles. não, né? Para o nosso estudo aqui, o nossa troca de ideias a respeito desse tema. Mas Mas Pronto, é tudo isso obrigada. é perfeito. citado, né? Tudo isso é citado nesse capítulo, né? Sim, sim. A gente Mais adiante vai se falar sobre ele isso. vai falar, vai falar. É, Mas é essa realidade, né? Que embora hoje já seja tudo mais avançado, a ciência avançou muito, não é? Avançou muito. Sim. De lá para cá houve um avanço magnífico, maravilhoso, né? mas Mas você veja ainda que o instrutor do porte dele sente a necessidade de mudar a maneira de esclarecer aqueles que lá estão. Isso eu achei muito interessante. porque a maneira, talvez, vamos dizer assim, daquela época, né? E também é que nem a escola primária, qualquer ano de escolar. Se você não colocar coisas novas, ferramentas novas para ensinar os alunos, eles não têm interesse, não há Pois é, interesse, não é? Não há interesse. exato. Então, ele já pensava isso, né? Disseminar ensinamentos novos. Na verdade, os ensinamentos novos, eu vejo assim mais como a maneira, as técnicas novas, formas novas de Sim, ensinar o mesmo, né? Porque a realidade espiritual, moral, né? Os ensinos de Jesus, eles são atualíssimos, né? Então, você é o jeito de fazer, né? O jeito de isso, chegar, né? Assim como Jesus, né? É a Como ele variação ensinou, sobre né? É variação isso sobre o aí. mesmo. Então ele coloca isso, né? Então é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas
transformações do planeta. As transições essenciais da Terra, as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas, né? Então, porque muito, porque, oi? Quer falar, Jane? Nossa, aqui é um ponto importante mesmo. A pessoa fica tão envolvida com tudo que não se esquece de se voltar para essas realidades eternas, né? Eu acho. Exato. Fica tão, a gente fica tão focado na parte material, na materialidade, que esquece o mais importante. Esquece o mais importante, né? E ele fala, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos, porque muitas vezes estão sozinhos, né? Diante da luta. Porque a maioria absoluta está distraído das realidades eternas. Quer dizer, você está no imediatismo, você está ali na coisa que vai dar o retorno rápido, entendeu? Né? Você vê que hoje é assim, eu quero uma coisa, eu pego o telefone, celular, né? E pá, na mesma hora, não sei o que significa o que, alguma coisa aqui, pá, boto lá no Google, e em um segundozinho eu tenho a resposta. Então, a É gente está até vivendo essa época do imediatismo, é uma coisa, não, você não vai ao livro buscar, pesquisar, vai lá no local onde você guarda teus livros, procurar se tem alguma coisa sobre o tema, não, você quer ver aquela resposta rápida, para você já ter aquela coisa, entendeu? Então, você não aprofunda, você não exerce, não elabora o pensamento. Hoje já se sabe por pesquisa que a maioria das crianças e jovens, o vocabulário é péssimo. O vocabulário é mínimo, porque ninguém lê. É internet o dia inteiro, é criança pequena com telefone celular. Então, a criança ela vai sendo desestimulada, aí vai ser o adulto também desestimulado a não ler, a não se interessar, a não pesquisar, a não perguntar por quê, a não questionar, a aceitar, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que nos absorve por completo e o principal fica afastado de nós, que é a nossa essência, que é o nosso espiritual, porque é o espírito que sobrevive. Eu estou Valéria hoje, mas amanhã não estarei mais. E nem estive ontem. Mas esse espírito que eu sou vai levar comigo, vai levar consigo todas as abordagens, todas o conhecimento, toda a fragilidade, toda a inconsequência, toda a caridade e assim por diante. Mas, Então, nós temos que tra trabalhar isso, né? Trabalhar isso em nós. Vamos. as escolas já deviam trazer essa necessidade de nós conhecermos a nossa essência para aquilo ficar Sim, como se fosse é. um aprendizado, sabe? É indispensável isso, né? Deveria ter a moral cristã, vamos dizer assim. Não tem a É, religião, mas tem, é. né, o ensinamento da ética, né, da moral cristã, Nós né? sabemos que é filho de Deus, né? Herdeiros É isso. dele, E que os tem essa valores, né? importância. Você vê hoje, a gente não vamos entrar assim por esse caminho, senão a gente vai sair. E o tema a página, o texto é longo, né? Então, Mas a gente vê coisas acontecerem hoje, né? Numa idade muito mais tenra do que antigamente acontecia. Crianças sofrerem determinadas situações dentro da escola com idade pequena, quando antigamente era só muito mais adiante que isso era exercido por aqueles que praticam algum ato de agressividade e tal, né? É isso que a gente está vendo, porque as pessoas não têm tempo, né? Ou dizem não ter tempo para os seus filhos, porque precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, e assim vai, né? E aí, quem é que tem para ensinar isso? Com quem que vai aprender? Você está delegando, né, aquela missão sua para outrem, né? Quem será esse outrem, né? Que será que esse outrem irá ensinar
aqueles que nos são caros, né? Enfim, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Então, o que ele está dizendo aqui? Cada vez mais, né, nós vamos tendo esses contatos com o mundo invisível. Isso é uma fatalidade. Isso lá em 44 ele estava falando isso. Hoje, muito mais. Isso já está muito mais, né? O fenômeno já, né, aconteceu. Em todas as religiões, as pessoas falam disso. Podem não falar com a mesma nomenclatura, mas falam disso. Em todas as religiões há mediunidade. Há pessoas que são médiuns, né? Médiuns católicos, enfim, evangélicos, né? Não é? A nomenclatura é diferente, mas isso, né, está claro. Então, é uma fatalidade que ninguém pode fugir. Então, nós temos que aprender a respeito, nós temos que nos educar, nós temos que nos desenvolver, nós temos que estudar para poder saber lidar com esta faculdade, que é uma faculdade natural. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem, contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. E é assim mesmo, né? E é assim, infelizmente é assim. Você está contra aquele que pensa, tem a mesma corrente de pensamento que você, mas não pensa com a sua cabeça. Não sei se deu para entender. Você é de uma corrente de pensamento, mas você tem um comportamento, a pessoa tem outro comportamento. Então, se você não tem o comportamento daquele outro, aquele outro fica contra você, ou você fica contra aquele outro, porque ele não concorda com você, não tem a mesma opinião que você. É o chamado fogo amigo, né? Que a gente escuta falar aí muito na televisão. Fogo amigo, né? A parte moral devia ser o cerne de tudo isso, né? Perfeito. Independentemente do que cada religião. Independente. Sim, com certeza. Porque a meta é a mesma, né? A A meta, forma de chegar é a que pode ser forma outra. de chegar é que pode ser outra. E Quando dependendo de sair, quem vai lugar está, do pecado mesmo. e dependendo do religioso que está à frente, é de um jeito ou é de outro, né? Porque se molda de acordo com seus interesses. Infelizmente. Por quê? Porque o aprendizado da moral é só exterior, não é interior. Ele sabe, nós sabemos falar muito bem, ou mais ou menos, né? Nem todos muito bem. Mas muita gente que nos olha é como uma aula como essa, um estudo desse que a gente está falando. Alguém escuta a gente falar, fala, ih, fulano, olha como fulano fala, e tem uma sabedoria. Tem nada, eu estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Mas tem gente que acha que a gente já pode, que a gente é assim, que a gente é maior, que a gente é melhor, que a gente está à frente. Não tem nada disso, né? Porque nós temos que transmitir aquilo que está no contexto dali, não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso é coisa minha, não é coisa da doutrina. E eu também não estou orientando que se faça de acordo com o que eu acho. É de acordo com o que cada mente, cada um de vocês, cada um de nós pensa, reflete, questiona e acha que é. Porque cada um de nós está num nível de entendimento. Nem todo mundo, todos nós entendemos da mesma forma. Por quê? Depende da nossa bagagem, depende do que a gente já ralou, depende de quanto tempo a gente já está na estrada, depende do aprendizado que a gente está realizando. Então, eu não posso nem impor ao outro que ele tem uma determinada
postura e nem que ninguém ache que eu deva ter, porque a gente não pode julgar isso. Agora, nós devemos buscar realizar o melhor de acordo com a moral, né? Porque o resto é o resto, não é? Engraçado, Pintar de engraçado que eu verde, amarelo, de preto, de branco, isso aí é bobagem, né? O importante é acolher aquele que chega, é sem dúvida. abraçar, é entender o sentimento dele, a dor dele, por pior que seja. Aqui você já ouviu aquela mesma pessoa falar 50 vezes. Aí ela vem de novo e fala: como é que a gente se comporta? Ai, lá vem fulano de novo. Meu Deus do céu, estou atrasada para a feira. Estou atrasada para fazer o almoço. Não é? Não estou dizendo que seja com vocês, mas às vezes a gente pensa isso. Então, quando a gente pensa isso, a gente já vê que a gente não está tão desenvolvido assim ainda, né? A gente está vendo que a gente ainda não internalizou bem esses preceitos, esses valores, ainda não consegue vivê-los plenamente. Não vamos nos cobrar demais, mas também não vamos passar a mão pelas nossas cabeças e deixar a coisa acontecer, porque, na verdade, é o que nós temos, é livre-arbítrio, né? Quanto mais eu acelerar o meu processo de aprendizado, o meu processo de renúncia, de cooperação, de compreensão, de tolerância com o próximo e assim vai, mais apto a crescer moralmente e espiritualmente eu estou. Mais eu me engrandeço, mais eu ganho espaço, mais eu tenho condições de entender a grandiosidade de Deus. Quanto menos, menor a minha capacidade de entender a dimensão de Deus. Então, aqui ele fala: desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de compreensão. Isso aqui eu já li, né? Então, vamos em frente. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colocássemos como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica, né? E aí aqui ele fala esse finalzinho aqui, ele diz: e há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro, né? Rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Quer dizer, é aquele que quer que a pessoa que serve, que está num trabalho, que está numa tarefa, ela seja uma pessoa perfeita. Ela não pode ter erro para poder realizar aquela tarefa. E isso não existe no nosso mundo, porque o nosso processo de renovação, de transformação, ele não se dá de um dia para o outro. É lento. É lento, né? Não adianta eu ter vontade, eu quero ter vontade, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor, mas aí vem os dias, e nem sempre eu consigo ser melhor. Eu vou ser melhor se eu subir aquela montanha e meditar zen lá em cima, pensando positivo. Quando eu descer a montanha, eu já estou ótimo. É isso aí. O que pensa, né, quando Jesus disse, né? Se tiverdes fé, se disseres essa montanha que se dirija para lá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, a montanha vai andando, né? Não é bem assim. É. Então, a gente tem que ter vontade, é óbvio. A vontade é uma alavanca bendita na nossa vida. A gente tem que ter vontade para mudar. Sem vontade, a gente não muda. Mas não basta só a vontade.
A gente precisa ter realização metódica, disciplina. E como você A pessoa falou, chega para... o Espiritismo prega reforma íntima, prega maneira de dizer, prega. E essa reforma íntima, essa transformação moral é lenta. Ela é lenta, porque é todo dia uma pessoa chega para você 10 vezes e fala, que horas são? Aí você responde, 8 horas da manhã. A que horas são? 8h10. Que horas são? Na terceira, na quarta, você já está, né? Pô, já falei. Esqueceu? É, Você quer? Você quer lá? Né? Aí você lembra, ih, meu Deus, a pessoa tem problema. Cara, o que que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo? Não, não, ó, são 8h30. Aí passa um pouco, a pessoa fala, que horas são? Ah, são 9h30. Ah, eu tô com fome, já são meio-dia. Não, são 11h30. Eu estou ainda preparando o almoço. Aí já vai, começa a se irritar. Aí você lembra de novo, meu Deus, a pessoa tem problema de esquecimento, minha Nossa Senhora, Jesus me perdoe, né? Então é o quê? A realização metódica. Eu todo dia, antes de falar, eu penso em falar, mas seguro. Essa Eu, semana, né? essa Aí semana eu eu vou assim com um método para poder, quando a pessoa me perguntar 100 vezes que horas são, eu dizer as 100 vezes são tal hora, com a essa maior semana boa vontade. Aí eu aprendi, entendeu? Mas enquanto isso não se dá de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Você pode passar um mês marazen, porque você viajou para lá, foi lá no Himalaia, entendeu? isso. Encontrou lá com o Um como monge. é? O monge Dalai Lama. budista, o Dalai Lama, e aí, beleza, nada me tira do sério, abelha, tudo, É. né? Intrigas e tal, não sei o quê. Mas tem uma hora que passa assim, uma semana depois que eu voltei de lá, as contas começam a chegar, não tem fundo no banco. Olha, se eu não tiver realização metódica, cara, vai todo mundo para aquela parte É. porque você não aguenta, entendeu? Então é lento, não é nada que se dê de um dia para mais. A gente tem que começar, tem que ter vontade firme para começar e não desistir, né? Tá sempre lembrando disso. assim mesmo a gente escorrega. Mesmo assim a gente escorrega. E também, gente, é normal acontecer isso. Não é normal, não, é natural. Não é normal. O normal é a gente aprender. Mas a gente leva tempo. Então, a gente não pode exigir do outro que seja um trabalhador perfeito enquanto nós ainda não somos. Enquanto às vezes é tão difícil para nós também ser esse trabalhador perfeito. Então, o que que a gente faz? A gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Ah, mas fulano não faz, você faz o trabalho de dois. Não faz mal. Deus está me ajudando. E Ele está vendo que eu estou fazendo trabalho de 2, de 3, de 4, de 5. Quem dera eu pudesse fazer de 1.000. Eu caminhava pelo menos uns 100 metros mais à frente, né? Sem reclamar. E sem dizer para o outro, tá vendo, fulano, ó, bota a maior banca que faz, que acontece, faz nada, quem faz tudo sou eu, né? Então, sem essa necessidade, quando a gente perder essas necessidades de aparecer, de achar, de que os outros saibam que a gente, isso aí nós estamos, quando a gente não precisar mais disso, nós estamos quase lá, que ainda falta muito terreno, é quase lá. Mas a gente, pelo menos, está saindo do lugar. Pelo menos a gente está se esforçando. Pelo menos a gente está se disciplinando. Pelo menos a gente está valorizando. Todo sábado a gente está aqui. A gente está renunciando a muita coisa para estar aqui. Vamos fazer as contas aí, cada um de nós. A gente está renunciando a várias coisas. Pode ser que hoje eu não esteja renunciando a nada, mas pode ser que em algum momento eu tenha que renunciar. Então, a gente está privilegiando a nós mesmos, a vontade que nós temos de aprender uns com os outros, porque aqui não tem professores. Nós estamos aprendendo uns com os outros. E todos os dias, porque aquele que tem a tarefa de estudar para poder passar alguma coisa, alguma informação doutrinária, não minha,
mas doutrinária. Não é o que eu acho que é bom, é o que a doutrina diz que é bom. É, É isso que eu tenho que passar. Não é o que eu penso, não é o que eu posso viver o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso, mas na hora de falar aqui em nome desse trabalho que nós realizamos em nome da doutrina espírita, é a doutrina espírita quem tem que falar. Quando não for, alguém pode chegar e dizer, olha, mas isso eu desconheço que existe na doutrina espírita. Está Porque escrito, nós estamos aqui para isso. Conversar, nós podemos conversar em outro momento, em outros lugares, em outras situações. Mas aqui tem que ser isso. Então, nós estamos abdicando de muita coisa e renunciando a muita coisa, até a família, para estarmos aqui. Deus sabe, ninguém precisa saber quanto de nós tem que abrir mão para estar aqui, para realizar esse trabalho. Mas é importante para nós. É importante para nós. Porque esse trabalho movimenta a nossa vida. E tem gente que acha assim, não estou dizendo que seja ninguém daqui do grupo, não, mas tem gente que acha, mas é virtual, né? Não é presencial. E porque é virtual, a espiritualidade não está aqui? é. Como é que tem trabalho à distância? Como é que tem trabalho à distância? Como é que tem comprometimento, radiação? Né? não. Então a espiritualidade está Claro. conosco. O O mundo muda, comprometimento é de forma o mundo mudou e a forma, como a gente estava falando do início, mudou, teve que mudar. Eu perguntei lá em 2022, alguém quer voltar? Não, ninguém queria voltar presencial, porque é complicado às vezes. É claro que a presença, estar presencialmente com um grupo, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas quantos de nós poderíamos nos locomover para ficar esse tempo juntos? Quantos de nós? Talvez nem a metade. Eu não poderia. Pois é. geral. Então, Já não saio mais sozinha. Eu são também muitas abri. dificuldades que Deus nos oportunizou para que nós buscássemos formas de nos aproximar. E assim veio a pandemia. A pandemia veio, o que aconteceu? Nós nos aproximamos nesse grupo. Começamos o estudo virtual e todo sábado um não largava a mão do outro. E assim nós passamos todo aquele período. Tivemos, né? Demos adeus à nossa irmã Fátima. Hoje até falamos dela, né? Sentimos falta dela. Era uma pessoa maravilhosa. Eu sei que aonde ela está servindo, porque era isso que ela fazia enquanto estava entre nós. Então, mas nós ficamos todos juntos. Nós nos aproximamos muito. E é Verdade. o trabalho, porque é um trabalho de Deus também. Às vezes você está junto da pessoa, está do lado da pessoa e não está ao lado da pessoa. Você está pensando em outra coisa. Aqui não, aqui a gente está cada um na sua casa, mas nós estamos juntos. Nós estamos Valéria, juntos. Presente, Oi, atentos. Valéria, pode falar, João. isso daí Ih, caramba, já são reforça 6h30. aquilo, aquilo que foi visto na página anterior, né? A melhoria, a adaptação da metodologia nova. Isso é uma adaptação, Isso, Isso, entendeu? exatamente, E uma exatamente. adaptação que hoje em dia, se várias vezes você não pode nem estar em casa no computador, você assiste pelo celular. De repente você bota um fone no ouvido, fica num cantinho lá, está esperando alguma coisa e está assistindo, está participando. Eu acho que tem muito Exato. a ver com o que ele diz aí da melhoria, usar os métodos modernos para essa pedagogia. Incentivar, inspirar, né, É, as pessoas a internalizarem essa mensagem, né? Vamos ver que já são, olha só, mas é bom, é assim mesmo, a aula é assim mesmo. Nós temos aqui as nossas questões para colocar. Se não der para terminar hoje, eu termino no dia 18, tá ok?
Tá. Vocês já leram o capítulo, ela vai dar sequência, mas aí é da onde paramos, a gente volta. Eu vou andar mais um pouquinho, mas não vai dar, acho que não vai dar para a gente fazer tudo. Mas o importante é que a gente possa debater, que não adianta dar o capítulo só por dar. Nós não estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para conversar, para dialogar, para debater, para entender, né? Para fazer pergunta, para um ajudar o outro, né? Então ele continua aqui: combatem-nos algumas. Não, isso aqui já falamos. Vamos lá, vamos seguir. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Olha o que ele fala. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Olha que coisa grandiosa, né? Aonde quer que você esteja, em que religião você esteja, né? É sagrado, porque como vocês mesmos colocaram, todas as religiões apontam o caminho para Deus. A maneira de chegar é que é diferente. O entendimento das estradas, dos desvios, dos atalhos é diversa, mas apontam para Deus. Então, cada um escolhe aquela com a qual tem mais sensibilidade, tem mais afinidade, tem mais concordância, né? Afinidade. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Vejam só o que ele fala. Então, temos diante de nós a incompreensão dos bons, daqueles que deveriam ser compreensivos e que não são, daqueles que deveriam entender a dificuldade que um irmão tem, a vaidade, ou o modo como ele, às vezes, tem muita dificuldade para compreender determinadas coisas. Que constitui, ele diz, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Porque todo aquele que busca trabalhar, né, que busca servir, ele está buscando a sua renovação. Então, ele é sincero, ele quer ajudar para ser ajudado também. Ele quer crescer moralmente, ele quer se desenvolver. Então, ele busca trabalhar. Sinceramente, nem sempre sinceramente, porque eu posso ter na minha mente aquela condição do entendimento ainda estreito, de não ter amplitude de compreensão para as coisas. Não quer dizer que eu não seja um bom trabalhador, mas eu estou dando aquilo que eu posso, no meu máximo. Cabe àquele que está à frente de um grupo perceber, observar, o que aquele pode dar, né? E não exigir dele algo que ele não pode dar ainda. Muitas vezes as pessoas recebem incumbências para coisas que elas não têm condições ainda de dar. Então, cria uma situação, é difícil para aquela pessoa, porque você, que não entende nada de doutrina espírita, é chamado para dar uma aula, vamos dizer assim. Aí você vai pegar o livro, vai estudar uma semana, 2 semanas, um mês. Mas você não entende bem daquilo. Então, é natural que as pessoas que já entendem mais que você percebam que existe ali uma dificuldade em você. Então, se colocar uma pessoa numa situação que ela ainda não tem condição para aquilo, é não fazer um bem para aquela pessoa, né? Então, ela vai ser provavelmente vai sofrer críticas, né, que vão trazer problemas para ela, dificuldades para ela, né? Talvez algum trauma, alguma outra afastamento até do ambiente. Então, aquele que coloca, que dá
a tarefa para alguém, ele tem que saber se aquele alguém ele tem as condições, ele está preparado para aquilo. Não basta querer, "É porque eu gosto muito de fulano, então eu vou pedir para fulano fazer". Não tem nada a ver, né? Uhum, Tem a ver se a exato. pessoa tem condição, porque até para ajudar a gente tem que ter condição, porque não Tem que é saber. ajudar de qualquer jeito. Alguém caiu, a pessoa chega quer ajudar, pega a pessoa, tira ela do chão de qualquer jeito. Você não sabe, não pode mexer, você tem que saber o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer, porque você pode criar um problema grave para aquela pessoa, quebrar um osso, né? Se já estava deslocado, você, enfim, trazer algum trauma àquela pessoa. Então é complicado, né? E essa questão dos bons, né, da incompreensão dos bons, daqueles que deveriam, daqueles que já estão, entre aspas, mais à frente, mas que não compreendem que a coisa deve ser feita de acordo com a causa, de acordo com a mensagem verdadeira religiosa trazida pelo mestre, mas sim com a orientação deles. Então, aqueles que buscam, né, que são ditos bons, mas que querem que as coisas aconteçam de acordo com o que eles pensam, com a direção que eles querem dar, de acordo com o que eles acham, vai criar problemas, né, para problemas dolorosos para esses trabalhadores sinceros, que vão se devotar e vão ser incompreendidos. E isso não é bom, né? É Porque essas pessoas. menos competição, né? Menos competição e mais cooperação. Exatamente, porque cooperação, porque a gente está fazendo não é para uma pessoa, é aquela coisa da casa e da causa. A gente nunca Aquela deixa causa, isso. Se a gente tiver isso na nossa cabeça, a gente não erra. A casa, a causa, né? não a A casa causa. de pedra, né? Vamos dizer assim, né? E a causa, você está a serviço de quê? Quem é o seu senhor? Vamos nos perguntar. A quem eu sirvo? A causa ou a casa? A casa aí pode ser qualquer coisa, tá, gente? Isso serve para tudo na nossa vida. No âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da religião, em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as Causa. áreas. A quem eu sirvo? Quem é o meu Senhor? Né? Eu quero agradar alguém para poder ter hum, algum privilégio, alguma coisa? Ou eu quero agradar a Deus? E o que é agradar a Deus? Eu tenho que saber, não é? Porque não estamos fazendo obra individual. Uma grande maioria acha que a obra é individual. E sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Não só do nosso espaço, entendeu? Não só da nossa religião, mas da ideia religiosa, de religiosidade do mundo, para que as pessoas tenham mais empatia, mais gratidão, sejam mais verdadeiramente caridosas, não falem uma das outras, não sejam desonestas. Que a gente fala muito dos outros, né? Fala muito dos políticos, fala muito né? Mas nós temos que ver se nós também não estamos fazendo esse papel no espaço que nos cabe, ou dentro do lar, ou dentro do trabalho, ou dentro, no caso aqui nosso, do nosso estudo, dentro da nossa casa espírita. Então, são pontos, assim, importantes, né? A revelação é progressiva. É que eu peguei aqui, botei lá. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem.
Revelação progressiva, é revelação de Deus, tá, gente? Não é partido político progressivo, tá? É revelação de Deus, tá? É progressivo, como a alma do homem, que vai progredindo, né? Quando nós fomos criados lá, os primeiros hominídeos e tal, nós não fomos progredindo fisicamente, moralmente, e chegamos até aqui, e vamos ainda além, né? Que ainda nos falta muito. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura, com o espírito. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos, né? Porque há crenças nessas religiões, né, que existem os infernos, né? E se você peca, você vai para o inferno e são os tormentos eternos. Os tormentos eternos não existem. O que existem são pessoas que tornam a vida delas e dos outros um inferno. Né? Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Quer dizer, ele diz o que é para a gente aqui? Deixa essas pessoas. Deixa elas. Segue você a tua trilha. Não vai ficar paralisado pela teimosia, pela ignorância. Não. Segue a tua caminhada. Vai em busca do teu propósito, né? Temos serviços complexos e dilatados, né? Porque aqui ele fala, o trabalho não é só para agora, o trabalho é para o hoje e para o amanhã, com suas consequências. O trabalho do preparo que eles estão realizando, do qual ele está falando. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Nós já estamos vivendo isso. Transição planetária. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano, né? Então, há essa aproximação dos invisíveis, de vibração mais densa, muito mais densa, né? Isso lá já acontecia, que era época de guerra, né? Estava lá indo para os finalmente da Segunda Guerra, e até hoje, porque cada vez está pior. Porque aqueles desequilibrados, os esquecidos, os distraídos por completos desencarnam e vão para onde? Para nosso lar? Não. Não, continuam na crosta. Eles exatamente, só desdobra, sai do corpo. Sai do corpo e fica por aqui mesmo. Então, nós estamos nessa convivência a miúde com essas mentes que não sabem que morreram, que não conhecem, não sabem que são imortais, que a destinação deles é o progresso, é a felicidade, é o aperfeiçoamento. Então, ficam entre nós, trazendo esse desconforto, trazendo essa sensação de desânimo, de distração maior ainda das verdades espirituais, né? Por isso nós vemos tanta depressão, tanta ansiedade, tanto desconforto moral, tanto mal-estar. E vez por outra, nós nos sentimos assim, embora saibamos, tendo as armas para nos utilizarmos contra isso, que é a oração, o trabalho, o serviço no bem,
né? A confiança plena em Deus, porque sabemos que Deus não permite que aconteça nada que não tenhamos condições de tratar naquele momento. Então, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa impossibilidade de viver, mesmo sabendo intelectualmente que não morremos, ainda não vivemos como se não fôssemos morrer. Então, isso nos atrapalha, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente já são 20. Você, a gente entendeu tudo. Né? Então, temos que atentar para isso. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra, do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Gente, isso é 44. Parece que foi ontem. Uhum. Os Exatamente. assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. É hoje. É o que a gente está vendo hoje. Acho que eles viam um filme. Os homicídios, os suicídios, gente, os suicídios são um absurdo do número de suicidas. As tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, e a gente vive drogas também, né? Podemos colocar aí as drogas, invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Lá em 44. Continuamos hoje, mas há um número muito maior de pessoas que busca o autoconhecimento, que já se preocupa em meditar, em orar, em realizar caminhadas na natureza, a se voltar para a natureza, né? E uma série de outras coisas, mas ainda desconhecemos a nós mesmos, porque é muito mais fácil irmos para fora do que para dentro. E ele continua aqui, atendido, porém, ele vai concluir aqui, atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. Quer dizer, com toda a tecnologia, né, que cura as nossas enfermidades do corpo, que lá naquela época não curavam, né? Não existia isso, hoje já existe. Isso vai ajudar no conhecimento, na busca do conhecimento por nós mesmos. De olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos: somos felizes? Estamos felizes? Estou construindo da minha vida aquilo que eu quero, que eu quis, que eu desejo, que eu preciso? O que eu preciso mudar em mim? O que é necessário para eu me tornar um ser humano melhor, mais afetuoso, mais grato a Deus? Então ele diz: atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves.
não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, a medicina cura o nosso corpo hoje, para a grande maioria de enfermidades. Então, dá o sossego, porque se nós fizermos assim um paralelo, veja qual o número de pessoas que procura a casa espírita atrás de tratamento espiritual para enfermidades e o número de pessoas que procuram o centro espírita para estudar, para se conhecer, para se promover como indivíduo pleno. Tem até um meme, né? Eu chamo de meme, que é a casa espírita, né? É dia de trabalho de saúde, né? Dia de estudo. A filhinha rala ali de meia dúzia. No dia do tratamento, né? Tem ali umas 500 pessoas, né? Por quê? Porque a gente acha que a gente tem que curar o nosso corpo, né? Esquecendo que o que faz adoecer o nosso corpo é o desequilíbrio da nossa alma. E que Não, no e sem contar dia que que a a nossa alma gente. estiver bem, estiver equilibrada, eu não estou te ouvindo. Sem contar. Está me ouvindo agora? Tô. Sem Pode falar. contar que também que eles chegam e acham que ali vão fazer um milagre na vida deles. Aí não acontece, ali é muito ruim, é muito fraco. Fui ali e não É, resolvi nada. é verdade. É o nosso meme, né? Vamos dizer assim, né? Porque as pessoas elas estão atrás de solução, elas não querem elas serem a solução para o problema delas. É justo que a gente busque o alívio, é justo que a gente busque a força, o equilíbrio, o reequilíbrio, o amparo, a proteção, né? A gente sabe que no trabalho é feito o reequilíbrio, mas no trabalho do passe também é feito. O trabalho do passe também é feito. O que é o trabalho do passe? É reequilibrar, harmonizar, não é? Receber para ajudar ao corpo físico, ao espírito, né? Porque você recebe no perispírito o passe e ele distribui para o corpo. Então, porque as pessoas não têm esse entendimento. Então, e tem muita gente que deixa de ir ao médico para ir ser atendido apenas no trabalho espiritual, Mas, não é? Valéria, a Oi, gente, no trabalho de saúde, a gente fala tudo isso, que eu o sei. tratamento de saúde, ele é o passe, a água fluidificada, o tratamento em si e a mudança de comportamento. Não adianta a gente querer uma coisa se a gente não faz a caridade, se a gente continua falando mal do vizinho, se a gente Não continua volte fazendo na vida. fofoca, se a gente continua julgando. Quer dizer, tem que ter uma mudança de comportamento. Isso a gente sempre Sim, fala. É lógico Mas que nem todo mundo segue. porque eles não vão à casa espírita para estudar, para tomar o passe. Esses só vão para tomar o passe no dia que vão fazer o trabalho, né? Eles têm que cumprir lá os dias de passe para poder fazer o trabalho, no caso, o trabalho espiritual de saúde, né? Mas o trabalho espiritual de saúde também é o passe, né? Mas Também. eles Sim, não, eles preferem não não estudar, não associa. assistir a palestra, Mas, entendeu? mas É eles, difícil, porque é uma cultura também, gente. Isso também é uma cultura. A gente não é ser contra de jeito nenhum, é um trabalho como outro qualquer, que é favorável, que é importante, que nos traz muito conforto, tranquilidade. A pessoa recebe muito. É um momento em que há uma dedicação total àquele espírito, né, que está precisando e ele reconhece isso. A espiritualidade está lá sempre para doar, mas é pena que aquele que vai são pouquíssimos os que voltam. Eu trabalhei muitos anos no trabalho de saúde e a gente via isso. Embora a casa vivesse cheia, que eram outros tempos, né?
Mas eram muito poucos aqueles que iam apenas para fazer o trabalho de saúde, é, que iam, voltavam a casa e permaneciam na casa. Eram praticamente nem 10%. E Mas isso é deve aquilo, ocorrer. Desde o aquilo tempo de Jesus que é assim, né? Desde Cura o tempo de dez, Eu ia Jesus que é falar, assim, exatamente, é isso que eu Porque ia falar. É tiveram os que foram cura, curados e cura nem 10 e agradeceram, volta, né? Foram embora correndo para contar aos outros primeiro, né? E se cura esqueceram 10 e até volta de um. agradecer, né? Aí voltaram a enfermar, porque você cura hoje e amanhã você volta com a mesma doença, porque se você não resolve o problema na tua intimidade, ele volta, não é? Ai, Não não tem volta jeito, né? trazê-lo. Mas é porque realmente é a nossa falta de entendimento ainda, né? E porque é ruim para as pessoas sair da sua comodidade. Ela tem que sair da zona de conforto para ela mudar, para ela fazer uma transformação, ela tem que sair da zona de conforto. E as pessoas não querem sair. É muito mais fácil você ir no trabalho, que é uma vez só, né? Receber o benefício da saúde, vamos dizer assim, do que você ir toda semana. Assistir palestra, tomar passe, ajudar, eventualmente, né, em alguma coisa. É difícil. E essa é a mudança que a maioria não quer fazer, né? E que fica, é complicado, é complicado, porque é difícil. E não cabe aqui também, né? Agora. Então, deixa eu ver onde eu parei, porque eu vou parar, gente, porque já é tarde. É, Já 10 para tá. Eu nem sei a hora que é. Já são 10 para. Então, eu vou parar aqui, nos homicídios, tá? A gente para aqui para voltar. A gente volta a. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Eram quatro. Ainda faltam quatro, 4 parágrafos. quatro slides para acabar o. Slide. Aí a gente faz no dia 18, tá? Dia 18, a Adriana, todo mundo leu, quem não leu, leia o capítulo todo, que a Adriana vai dar continuidade a esse capítulo, tá? Ela vai dar continuidade a esse capítulo. É o Dia Na capítulo verdade, é 18, o 6, né? Porque ele continua, né? A palestra, é É. a continuidade da palestra, o capítulo 6. Aí ela e vai dia dar continuidade. 18, dia 18, com certeza eu não vou poder, porque eu vou aqui em Floripa, a gente vai ter, como é que se fala? Lá em Floripa, aqui não. A gente vai ter o almoço dos comissários, quer dizer, almoço e depois o pessoal fica batendo papo, não sei o Tudo quê, quer dizer, a bem, gente aí não vai dar mas aí tempo, eu depois vejo você depois. ouve, a gente entende, gente. Eu falei aqui até o negócio do estudo, mas a gente entende. Nem eu mesma posso vir com as questões familiares, eu tem aula que eu não posso estar presente. Eu gostaria muito, mas infelizmente eu não posso, né? Então a gente compreende, a gente já conta com vocês, já é uma bênção estar com vocês, a gente poder compartilhar. Eu peço desculpas, né? Que a gente acaba se empolgando e vai. O tempo nunca é o suficiente, né? Quando a gente fazia presencial também, a gente acabava tarde, né, gente? A gente tem que começar mais cedo, então, né? Não, tá bom, 5 Aí vai, horas. aí vai continuar terminando mais tarde. Aí Se vai quer continuar encerrar, que é terminando tão mais bom. tarde. É, Não, a gente tem que ter adianta. Bom, que a gente disciplina. A vai, gente tem vai, que ter vai. disciplina. Aí eu não estou falando de ninguém, não. Eu estou falando de mim mesma, tá? É, A Mas é bronca que é é para tão mim. bom, mas é tão Vamos. bom. Mas a gente tem a hora, porque a gente também tem os compromissos, as pessoas têm compromisso, né? Também não é só isso que é importante. É importante, mas tem outras coisas que também são importantes que a gente tem que dar o valor, né? Tem que respeitar. Eu peço desculpas, tá? E vamos lá, então, vamos fazer o nosso encerramento. Eu vou pedir para Tereza fazer a nossa prece de hoje, que segunda-feira ela vai ficar mais jovem. Me disseram, fiquei sabendo. As Passarinho. É, boas né? línguas me falaram, as boas línguas. Tá certo. Vamos fazer a nossa prece, então, querida. Vamos, amigos, vamos.
Graças a Deus, graças a Jesus. Mestre amado, gratidão por mais uma tarde e noite de sábado em que revivemos ensinos da nossa doutrina espírita e dos teus ensinamentos também. A causa, como falamos na causa, a causa é de Jesus, o trabalho é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Agradecemos essa sintonia maravilhosa. Pedimos tuas bênçãos, Senhor, que nos dê lucidez, ânimo forte para continuarmos ainda nesta encarnação, avançando na nossa evolução espiritual. Que o mundo material não nos seja tão importante quanto o mundo espiritual, mas sabemos que ainda estamos nessa jornada numa condição ainda de imperfeições, mas estamos tentando. Abençoa todos nós, Jesus, que aqui estamos, nossos amigos, nossos familiares, adentre aos nossos lares, bem como os daqueles que não puderam participar conosco hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Beijinhos. gente. Parabéns Beijo pra antecipado, todos. Tereza. Parabéns, Obrigada. Tereza. Parabéns, Tereza. Feliz aniversário. Obrigada, gente. Obrigada. Muitas Valéria, muito bênçãos. obrigado. Foi Bastante o seu ótimo. dia, Muito querido. Muito obrigada, obrigado, Foi Valéria. Valéria. ótimo porque Obrigada. é assim, tem que ser todo mundo falando, todo mundo participando, que aí um ajuda o outro, um faz a pergunta que a gente, né, precisa entender para responder. E assim que é interessante, né? A gente é um grupo, a gente está aprendendo um com o outro, ninguém aqui, a gente sempre falou isso, desde o início que a gente começou a dar estudo, né, Miriam? Né, Isso, com Jane? certeza. A Jane mais tempo, né? Que ela abriu os caminhos, né? Os nossos caminhos. Mas verdade. nós somos aprendizes, estamos aqui também como vocês. Só temos a tarefa, mas não quer dizer nada isso. Se não fosse com É. vocês para nos ajudar a caminhar e nos estimular, né? Porque se vocês não estivessem aqui, talvez estivéssemos mais desanimados, mas nós estamos, ó, com ânimo firme Isso é para ótimo. prosseguir, tá? Muito obrigada, agradeço a todos mesmo. Nós Obrigada a todos você. agradecemos. Tá Lelinha, Obrigada a você Constância, Valéria. e a Denise, todos. Lelinha, Matheus, Jorge, linda. Rosane, Obrigado. Boa Doroti, semana a todos. Márcia, Tereza, Tá, Leli? Solange, Luiz. Hoje está cheio, hein? Lélia. Alberto, Glória, Tchau, Janinha. Janinha, Segunda. minha. Lélia. Fiquem com Deus, Final de Tchau, semana. fica com meninas e Boa boa semana. semana, bom domingo para Beijo. vocês. Para Bom vocês domingo. também, Tchau, gente. gente. Boa Tá noite. Boa Bom. noite. tchau. Feliz Boa Boa aniversário. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.